das meninges. E nervos também. E nervos? Ah, depois, Os seios, a dura mater, as pregas e os nervos, certo? tá. Então, tudo junto mesmo, né? Sim. Pronto? Olha. Então, ó. Lívia. Posição anatômica é essa. Eu tenho aqui, ó, superiormente, o seio sagital superior, que está indo em direção... Aqui, o seio sagital superior está indo em direção à confluência dos seios, que está nessa região aqui. Tá ruim de ver aqui? Tu põe a luz aqui pra gente? Tá ruim de ver aqui? Então, ó, a confluência dos seios está a nível da tenda do cerebelo, que é aqui. Eu vou mostrar outra peça melhor, certo? Certo. Tá ali no fundo. Então, vê que eu tenho se inserindo no seio sagital superior uma prega do folheto interno da dura mater, que é a foice do cérebro. Dá pra ver? Foice do cérebro. Então, foice do cérebro, na margem livre dela, mais inferior, tem o seio sagital inferior. O seio sagital inferior, ele tá vindo em direção ao seio reto. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? A foice do cérebro, o seio sagital inferior, chegando aqui a nível onde eu vou encontrar o seio reto, que está vindo em direção à confluência dos seios, que está ali no fundo. Então, seio sagital inferior, seio reto, e juntando ao seio sagital inferior para formar o seio reto, eu tenho a veia cerebral magna entrando por esse ósteo, que é o ósteo da veia cerebral magna, certo? Então, ó, vou mostrar aqui. Então, ó, achou uma visão boa? Achei. Então, ó, eu tenho aqui o seio sagital superior, Ok. descendo até a confluência dos seios. Fossa posterior, abaixo da tenda do cerebelo. Então, é importante vocês verem que, ó, eu tenho aqui a confluência dos seios é para a direção aonde está vindo o seio sagital superior, o seio occipital, que está vindo aqui da fossa posterior, e o seio reto, que eu vou mostrar ainda para vocês, que está vindo nessa direção, certo? Então, eu tenho seio sagital superior, seio occipital e seio reto. Certo. Então, vejam que o seio occipital, ele está na fossa posterior do crânio aqui, ó. Então, inserindo bem a foice, profundo, né? eu tenho o seio occipital e que serve de inserção para a foice do cerebelo, que divide parcialmente os hemisférios do cerebelo aqui, certo? Na ponta. Então, tudo confluindo em direção à confluência dos seios. Eu tenho aqui, ó, o seio sagital inferior, chegando aqui para formar o seio reto. Que vai estar por... Aqui, é o seio reto Isso. aqui, indo em direção à confluência, junto com a veia cerebral magna, que está entrando aqui por esse ósteo. Ósteo da veia cerebral. Certo? Magna. A veia cerebral magna, ela é formada por duas artérias basais, a direita e a esquerda, e por duas artérias cerebrais internas, a direita e a esquerda também. Que aqui, artéria não, veia. Veias. Mas a gente entendeu veias, que é veias. certo? Veias. Veias cerebrais internas e veias basais. Que a gente vai ver no tronco. Vai ver cerebral. com peças com tronco cefálico e telencéfalo, certo? Joia. Então vamos continuando. Aí vocês... Então, continuando. Esses três seios que eu falei para vocês, o sagital superior, o reto e o occipital, estão em números de 1 cada um, chegando na confluência dos seios. Da confluência dos seios, esse sangue vai ser drenado em direção à veia jugular pelo seio transverso, que é esse aqui, seio transverso. O seio transverso, ele vem em toda a extensão aqui da fossa posterior, e ele, quando chega na parte petrosa do osso temporal, ele vai descer, formando o seio sigmoide, que vai desembocar no forame jugular, aqui acima do tubérculo jugular, certo? Ok. Então, aqui eu tenho, só repetindo o que eu falei, eu tenho o seio transverso. Se vocês conseguirem ver, aqui eu tenho a tenda do cerebelo, que ela está se inserindo também lateralmente naquela parte petrosa do osso temporal. Então, aqui eu tenho aquela parte petrosa. Consequentemente, o seio transverso só vem até esse ponto. Então, aqui já vai ser seio sigmoide, que está descendo para drenar o sangue em direção à veia jugular interna. Então, aqui eu alfinetei no seio sigmoide, se vocês verem aqui por dentro, dele, né? tá nele aqui, ó. Seio sigmoide descendo em direção, certo? Ao forame jugular. Forame jugular. Então, Então quer dizer que a veia jugular já é a continuação do seio sigmoide. exatamente. Tá. Então, vamos para a posição mais Anterior. Então, aqui, drenando a posição anterior, a aorta, o etimoide, eu tenho a posição mais anterior, que está vindo em direção ao seio cavernoso. O seio cavernoso, lateralmente aqui, a hipófise. É importante observar a relação que ele tem com o gânglio trigeminal, que o gânglio se encontra abaixo desse seio, por isso que o ramo aftal vai passar por cima dele, vai passar por dentro dele aqui, em direção à fissura orbital superior. Então, eu tenho o seio cavernoso. Desembocando nesse seio cavernoso, eu tenho
o seio é esfenoparietal. Eu tenho duas veias, a central da retina e a aftálmica superior, que não cai na prática para vocês. Então, seio esfenoparietal, o sentido do sangue é esse, o sangue venoso. Então, chegou aqui no seio cavernoso, eu tenho dois, um esquerdo e um direito. Esses dois eles vão se comunicar entre si pelo seio intercavernoso. Vocês veem aqui, tem uma comunicação, tanto anterior como posteriormente à hipófise, que aqui está vindo marcar o posterior, aqui eu tenho a hipófise, certo? Ainda aqui eu vou ter o diafragma da célula, que está selando aqui a hipófise. Então, não confundir diafragma da célula com seio intercavernoso, exatamente. Então, dos seios cavernosos, vão drenar em direção ao fórame jugular por duas maneiras. Primeira maneira, deixa eu... Então, o fórame jugular é esse de roxo, né? Que você marcou. Não marquei o fórame jugular, não. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui logo. A drenagem deles. Dá pra ver aqui? Pronto. Então, aqui eu tenho o seio cavernoso, está nessa região, direito e esquerdo. Então, a drenagem dele em direção ao fórame jugular se dá por dois seios, o seio petroso superior e o seio petroso inferior. Tá. O seio petroso superior, ele passa nessa margem aqui da parte petrosa do osso temporal. Dá para ver aqui, ó, a impressão que ele está fazendo nesse osso temporal. Então, o seio petroso vai desembocar exatamente onde se inicia o seio sigmoide. Então, eu tenho o seio cavernoso, seio petroso superior, seio sigmoide, e ele desce em direção à veia jugular interna, certo? Ainda tem outro seio, que é o seio petroso inferior. O seio petroso inferior, ele vem do seio cavernoso em direção ao forame jugular, que está exatamente aqui. Então, ele vai passar por cima desse tubérculo jugular, por cima do tubérculo jugular. Seio petroso inferior. Vou mostrar ele na peça agora. Então, eu tenho aqui a tenda do cerebelo, se inserindo aqui na parte petrosa do osso temporal. Se eu retirar aqui, vocês vão ver, vou marcar aqui no seio petroso superior, drenando desse seio cavernoso. Podem ver que ele está vindo em direção ao seio sigmoide. O suco aqui do seio petroso superior, ele está drenando em direção ao seio sigmoide, que se inicia aqui, certo? O seio petroso inferior, como eu falei, ele passa acima do tubérculo jugular. Deixa eu marcar, eu mostro. Pode ver que está um pouco escuro, que exatamente por onde está passando o sangue venoso. Seio petroso inferior, drenando do seio cavernoso em direção à forma jugular, passando por cima do tubérculo jugular. Não confundir com o plexo basilar, que é esse sistema anastomótico que comunica toda essa região escura aqui, certo? Então, plexo basilar e seio petroso inferior, certo? Esse plexo fica posterior à célula túrcica, então, aí, né? Fica posteriormente. Eu tenho aqui a base da ponte, bem nessa região. Ele fica anteriormente à base da ponte, certo? Só para terminar aqui a meninge, para não confundir, eu tenho a confluência dos seios está a esse nível. Então, eu tenho o seio transverso, se iniciando o seio sigmoide, certo? Não confundir o seio sigmoide com tenda de cerebelo. Nem confundir a tenda de cerebelo com a incisura da tenda. Também não confundir com o seio petroso superior. Aqui eu também tenho, nessa região, a foice do cérebro, que superiormente eu tenho o seio sagital superior, e aqui inferiormente eu tenho o final aqui do seio sagital inferior e o ósseo da veia cerebral magna. E o seu reto está nessa região, indo em direção à confluência dos seios. Tá. Falar de nervo agora, juntos. É importante vocês observarem que vocês vão ver eles tendo uma origem no crânio e outra origem na meninge, certo? Tá. Então, eu vou falar aqui rapidamente por onde cada nervo vai passar, pelos forames do crânio, e depois mostrar onde é que eles passam na meninge. Eu tenho aqui o osso etimoide, então o nervo olfatório, ele vai passar pelos forames cribiformes, então subindo aqui da mucosa nasal, e vão fazer a sinapse no bulbo olfatório, que está exatamente repousando nessa região, o bulbo. Então eu tenho vários filamentos, que são os nervos olfatórios, e o bulbo mais compacto, formando aqui, essa região, se continuando com o trato olfatório. Então, vocês vão ver aqui na fossa anterior somente o nervo olfatório. O nervo, bulbo e trato olfatório, os componentes olfatórios. Então, esses filamentos aqui, eu tenho o nervo olfatório. Deixa eu marcar. Não, estou tentando apoiar para não tremer tanto. Então, aqui, ó, o nervo olfatório pode ser marcado aqui, aqui, aqui. Tudo isso é o nervo olfatório. Então, eles vão fazer a sinapse no bulbo olfatório, que tem aqui.
Dá pra ver? Então, ó, o nervo olfatório subindo por ali, o nervo olfatório, faz a sinapse no bulbo olfatório, que está repousando na fossa anterior, o trato olfatório, que é a continuação do bulbo. Tá. Certo? O nervo só são os Os filamentos. filamentos. Então, continuando aqui. Eu tenho os componentes olfatórios. Eu vou agora para o segundo par dos nervos cranianos, que é o ocumotor. Desculpa, o óptico. O nervo óptico ele está entrando aqui no canal óptico junto com a artéria oftálmica, que é o primeiro ramo da parte cerebral da artéria carótida interna. Tá. Vocês vão ver aqui nessa peça. Você Eu pode tenho marcar aqui. ela com um alfinete, né? Porque como é pequenininha. Posso. Então aqui eu tenho a artéria carótida interna, ela não está entrando nesse canal óptico, não confundir com isso. A artéria carótida interna, ela vem aqui do sifão carotídeo, é uma continuação e perfura a dura mata. Então, o que é que está entrando nesse canal? Somente esse nervo, que é o nervo óptico, e essa artéria aqui que está exatamente se destacando da artéria carótida interna, Bem, certo? bem Artéria pouco- oftálmica, Tá. Tá saindo dela aí. Ela. ali aqui dentro. Consegui enxergar. Então vamos lá. É importante ver que o canal óptico, não é essa peça. O canal óptico ele está exatamente aqui, certo? Então eu tenho inferiormente aqui a asa menor do esfenoide, eu tenho a fissura orbital superior. Por essa fissura vai passar o primeiro ramo do trigêmeo, que é o nervo oftálmico, o nervo ocumotor, troclear e abducente, certo? Todos vindo para essa região. Deixa eu ver se essa tá toda. Então, ó, vê se tu consegue. Então, é importante observar que anteriormente na órbita, qual é a sua visualização? Eu tenho a fissura orbital superior, quais os componentes que passam por aqui? Oftálmico, ocumotor, troclear e abducente. Certo. Pelo canal óptico, acima da fissura orbital superior, passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Por baixo, eu tenho o forame redondo, que eu vou explicar para vocês ainda. Então, por esse forame redondo, tá vendo? Tá, deu. Por esse forame redondo está passando o segundo componente do trigêmeo, que é o nervo maxilar. Então, fissura orbital superior, a sequência aqui na fossa média tem o ROI, que é o redondo, oval e espinhoso. O forame redondo, oval e espinhoso. Notar que o forame redondo ele se anterioriza, por quê? Porque o nervo maxilar ele vem em direção a essa região aqui da maxila. Então, pelo forame redondo, o que é que passa? O nervo maxilar. Pelo forame oval, o nervo mandibular, e por esse forame aqui por esse forame menos calibroso, a artéria meningia média. Esse forame é o forame espinhoso. Então, dá para ver aqui a impressão da artéria meningia média. E ela é ramo da artéria maxilar, que você disse, né? Exatamente. Tá. Então, ó, continuar. Vamos mostrar aqui. Só para vocês verem aqui, ó, eu tenho aqui o nervo trigêmeo, ele está entrando aqui, e eu tenho aqui o gânglio trigeminal nessa parte. Se eu rebater aqui a dura mata, eu vou ver o quê? O forame oval está nessa região, então eu tenho aqui o nervo mandibular, e pelo forame espinhoso, a artéria meningia média. Artéria meningia média. Vai subir aqui na impressão, exatamente. Artéria meningia média. Só para estudar. Então, continuando aqui. O ROI. Vejam que esses forames eles estão na fossa média. Na fossa posterior, o que é que eu vou encontrar? O primeiro dos componentes, o trigêmeo, ele vai passar por aqui. E os três ramos, oftálmico, maxilar, mandibular. Pelo meato acústico interno, vai entrar o facial e o vestíbulo coclear. É importante esses dois, que são os dois nervos que eles não vão sair pelo mesmo forame que entraram. Então, entra por aqui, nervo facial e vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, ele não sai, ele fica aqui dentro. E o facial, ele vai sair pelo forame estilomastóideo, que está entre o processo mastóide e o processo estiloide. Forame estilomastóide. Que vai inervar a face. Todos os demais nervos vão sair pelo mesmo forame que entraram. A próxima parte é vocês encontrarem esse tubérculo jugular. O tubérculo jugular tem como ponto de referência, superiormente a ele, o forame jugular, por onde vai estar passando a veia jugular interna, nervos glossofaríngeo, vago e acessório. Abaixo do tubérculo jugular tem um canal de hipoglosso, por onde vai estar passando o nervo hipoglosso. Então, o canal de hipoglosso, deixa eu marcar aqui. A visão dele aqui por fora. Do forame magno, ele atravessa aqui superiormente o côndilo occipital. Deixa eu ver aqui. Certo? Canal de hipoglosso. Canal de hipoglosso, nervo hipoglosso. Então, na peça aqui, os quatro primeiros nervos, os quatro primeiros pares vão estar, vocês vão encontrar eles acima da antena de cerebelo. Então, primeiro, olfatório, óptico,
o oculomotor. O troclear está exatamente no final aqui da incisura da tenda. Eu tenho o troclear, Certo. bem fininho aqui. Agora eu vi. Troclear. O primeiro, então, a partir do quinto é na face posterior. Então, o primeiro a entrar na face posterior, Trigêmeo. abaixo da tenda cerebelo, o trigêmeo. Que vocês viram aqui, o gângulo está nessa região. Então, trigêmeo, eu tenho aqui o abducente. Certo. Não confundir com o oculomotor. O oculomotor está acima da tenda, o abducente está abaixo da tenda. Então, vocês vão ver agora, entrando aqui, ó, trigêmeo, abducente, e eu tenho o meato acústico interno, que por onde vai estar passando o nervo facial e vestíbulo coclear. O nono, o décimo e o 11º vão entrar acima do tubérculo jugular, como eu tinha falado. Então, eu tenho o tubérculo jugular, recoberto com dura mata, e o forame jugular, esses nervos estão em direção a ele, glossofaringe e vago acessório. E abaixo do tubérculo jugular, nervo hipoglosso, indo em direção ao canal do nervo hipoglosso, canal do hipoglosso, certo? Não é forame não, né? É canal do Canal do hipoglosso. hipoglosso. Livinho, foi tudo? Isso é tudo. Obrigado.